Hoje a gente vai direto ao ponto com uma pergunta que, no fundo, define o mundo dos negócios, das grandes decisões executivas até as startups mais inovadoras. A questão pode até parecer simples, mas a resposta, olha, nos leva por um caminho bem surpreendente. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. Quando a gente ouve a palavra ciência, o que vem à mente? Laboratórios, equações, leis universais. Mas será que gerenciar pessoas, finanças e estratégias se encaixa nesse mesmo molde? A resposta talvez não seja um simples sim ou não. E aqui, olha, tá o pulo do gato para a gente entender essa questão. A ciência pura busca conhecimento pelo simples prazer de conhecer. Já uma prática, e aí entram a medicina, a engenharia e também a administração, usa esse conhecimento todo para resolver problemas do mundo real. O objetivo, então, não é apenas entender o mundo dos negócios, mas, de fato, transformá-lo. Certo. Então, se a administração é uma prática, de onde vem o conhecimento que alimenta essa prática, né? Bom, a primeira grande fonte são eles, os números. Vamos entrar um pouquinho no mundo da pesquisa operacional? E essa é uma área, olha, fascinante. A história dela é muito curiosa, porque ela nasceu de uma necessidade bem específica: resolver problemas logísticos gigantescos durante a Segunda Guerra Mundial. A ideia era basicamente usar o método científico para tomar as melhores decisões possíveis com recursos que eram, claro, limitadíssimos. Hoje, essa mesmíssima lógica é aplicada o tempo todo nos negócios. Mas para isso não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo bem do dia a dia. Imagine só uma fábrica de ração para cachorros. Eles produzem dois tipos, a Toby e a Rex. E como qualquer empresa, o objetivo é um só: ter o maior lucro possível. Aí a coisa vira um verdadeiro quebra-cabeça, né? De um lado, a gente tem os ingredientes, as receitas de cada produto, os preços, e do outro, uma limitação bem clara: a quantidade de matéria-prima que eles têm no estoque. A pergunta de US$ 1 milhão é: qual é a combinação exata de produção de Toby e Rex que vai dar o maior lucro possível sem estourar o estoque? E é exatamente aqui que a mágica acontece. Usar a matemática para achar a resposta perfeita para esse dilema, espremendo o máximo de lucro dentro das regras do jogo, isso é a essência da pesquisa operacional. No fim das contas, transformar um desafio de negócio em problema de otimização. Ok, números são incríveis, mas a gente sabe que nem toda decisão de negócio cabe numa planilha ou numa equação, né? E é aí que entra a nossa segunda fonte de conhecimento, uma fonte bem mais humana: a experiência. Pois é, quem nunca ouviu um gestor experiente dizer algo parecido com isso? Essa tal de intuição, na verdade, não tem nada de mágico. É pura bagagem, sabe? É o resultado de anos e anos vendo padrões se repetirem, aprendendo com os acertos e principalmente com os erros do passado. E essa bagagem, esse conhecimento, ele é construído de várias maneiras. Vem de observar o dia a dia, de ficar de olho no que o mercado está fazendo, de muita leitura e, claro, de colocar a mão na massa, seja numa consultoria, numa pesquisa ou liderando um projeto de mudança dentro da empresa. Agora, a gente chega na terceira fonte de conhecimento, uma que, olha, muita gente acaba esquecendo. É o conhecimento que nasce dentro das próprias empresas. Pode parecer estranho, mas é um fato. Muitas vezes, a prática vem bem antes da teoria. As empresas, elas estão ali na linha de frente, encarando problemas novos todo santo dia. E para sobreviver, elas precisam inovar nos seus processos, nos seus métodos. Querem um exemplo perfeito disso? Benchmarking. Hoje, todo mundo no mundo dos negócios fala sobre isso. Mas essa ferramenta, que é usada globalmente, não saiu de uma sala de aula. Foi uma prática criada lá dentro da Xerox, por pura necessidade de se manter competitiva. Só depois é que a academia foi lá, estudou, sistematizou e ajudou a espalhar a ideia. E a Xerox não está sozinha nessa não. Pensa só no famoso sistema Toyota de produção. Ele simplesmente revolucionou a indústria mundial. De novo, uma inovação que nasceu na prática, lá no chão de fábrica, e que depois virou um dos maiores objetos de estudo acadêmico do mundo. Certo, então a gente tem os números, a experiência e a prática das empresas. Mas como é que essas três coisas conversam? É aqui que a gente vê a teoria encontrando a realidade. A coisa não funciona como uma rua de mão única, sabe? Onde a universidade cria as teorias e as empresas só aplicam. Não. É uma via de mão dupla o tempo todo. A academia estuda as práticas inovadoras que as empresas criam e as empresas usam as pesquisas e os modelos teóricos para resolverem seus problemas.
É uma simbiose, uma troca constante. E é interessante ver como essa troca acontece de jeitos diferentes. Se a gente compara a pesquisa acadêmica com a consultoria de negócios, na academia é o pesquisador que escolhe o problema. O objetivo é criar um conhecimento novo que seja público para todo mundo ver. Já na consultoria, quem manda no problema é o cliente. Ele quer uma solução prática e, claro, confidencial para o negócio dele. Os dois geram conhecimento valioso, mas com objetivos e regras bem distintas. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Se o conhecimento em administração é esse ecossistema todo, super dinâmico, que se alimenta de dados, de experiência, de inovação prática, a pergunta que fica é: de onde vai sair a próxima grande ideia, a próxima revolução nos negócios? Será que vai vir de um laboratório de pesquisa, da intuição de um grande líder ou do chão de uma fábrica? Olha, a resposta mais provável é que venha da combinação incrível de tudo isso.